você atravessou histórias, né? Histórias atravessaram a sua vida. E você decidiu, então, fazer algo que é um pouco diferente da gente ver por parte de médicos, que é deixar marcado no seu corpo isso. Essas frases. Você tem algumas tatuagens, né? Você é direto ao ponto. Você tem algumas tatuagens. Que tatuagens são essas? Na verdade, essas tatuagens que eu fiz, poucas pessoas sabem disso, até do meu próprio convívio particular, poucas pessoas sabem o real Sim. significado delas, né? Na época eu ficava muito chocado, assim, como diz no popular, eu rupiava, né? Sim. Quando eu via aquele tanto de números Sim. e coisa de gente grande, né? Exato. E na verdade existiam histórias ali, existiam vidas, né? Então eu acabei tatuando nos meus braços algumas frases, né? Uhum. A gente pode até mostrar aqui, vou atrapalhar Vamos, um pouco a minha camisa, vamos mas mostrar. eu tenho algumas frases que eu E eram tatuei. frases de quais momentos? Eram frases que eu escolhi imediatamente antes do Uhum. paciente vir a óbito, né? Certo. Claro Então eram que últimas palavras do sim, paciente, sim, geralmente. imediatamente antes. Uhum. Certo. E Vamos cada ver. frase tem uma história, né? Sim. Então vamos trabalhar isso. Vamos ver a frase e a história por trás da frase. Vamos lá. Deixa Eu eu não ver sei se eu aqui. vou conseguir ler daqui, mas aí você vai Você lendo tá pra gente. novo, rapaz. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Dá pra câmera pegar? É lindo. Tá, eu acho que. Não sei se a câmera vai pegar, mas eu vou lendo pro pessoal aqui, ó. Você é lindo, não me deixe. Morrer. Não me deixe morrer. Eu confio, pode entubar. Meu sonho era ser médico ou médica. Médica. Era ser médica. Acho que não vai dar. Essa frase veio num contexto de um paciente que estava grave, então, na Sim, sim. Covid. Como foi? Cada frase é de um paciente, né? E de certa forma, se eu fosse escrever todas as frases de todos os pacientes, meu corpo inteiro estava tatuado, né? Sim. Eu escrevi algumas que não tem um sentido mórbido, assim. São frases de Uhum. pacientes que me ensinaram alguma coisa na sua trajetória que fazem parte do que eu sou hoje, né? Me lembram também de onde eu vim, o caminho que eu Sim. tenho que tomar, entendeu? Como é ouvir, doutor Ícaro? Tem no outro braço aqui também. Tem outra. Daqui a pouco a gente lê essa. Tá? Você falou que tem quantas frases tatuadas? Acho que é uma Umas sete. sete pacientes. Isso. Haja braço, hein? É. Mas como é, doutor, ouvir um paciente dizer para você, pode entubar, meu sonho era ser médica, mas acho que não vai dar. Como é? Como foi ouvir isso de uma paciente? Acredito que jovem, então. Era uma paciente jovem, né? Uhum. É sempre muito forte, né? A gente, como médico, a gente luta pela vida, né? E eu dedicava a minha vida nisso, né? Sim. Era muito frustrante. Eu lembro que antes do Covid chegar no Brasil, eu havia visto uma entrevista de um médico italiano e ele tinha dito que era tratar o Covid era como você tratar uma pneumonia sem antibiótico. Uhum. Basicamente era isso, né? Sim. Basicamente era isso. Nós não tínhamos uma medicação efetiva contra o Covid, mas nós sempre lutávamos pela mínima chance do paciente, né? Sim. Era muito duro, né? Ouvir isso. Eu me lembro de todos os olhares de todos os Uhum. pacientes, todos eles, É, centenas. sim. Eu me lembro de todos. E eu não gostava muito de ver números, né? Faz Uhum. parte da coisa, mas foi por isso que eu resolvi tatuar. Sempre muito difícil, sempre muito duro, mas eu sempre tive esperança, Sim. né? Eu acho que às vezes eu me pergunto se nós vencemos ou não, né? Essa reflexão existe? Existe. Eu acho que na verdade às vezes não teve vencedor, né? Claro que cada paciente foi único, cada paciente teve uma Uhum. história e eu vi uma coisa em comum em todos eles, que era o vazio. Então, eu não consigo ver a morte com curiosidade, eu não consigo ver a morte como uma honra. Era um vazio, né? Vazio de quê? No olhar, No olhar. só vazio. Uhum. Às vezes eu vejo que existe uma cantora sueca e vários outros, né, Sim. que cantam refletindo sobre a morte como uma coisa fatídica. Eu não sei. É muito fácil a gente refletir sobre a morte quando a gente esbanja a vida, Sim, né? com toda certeza. E o sonho dessa paciente era se tornar médica. Então ela vê em você o sonho dela. Quando ela não retorna à vida, né, ela evolui para o óbito. Você estava ali,
depois desse desfecho? Tava. Eu sempre fiquei junto com os meus pacientes. Uhum. Se eu for contar caso por caso, houve pacientes aqui que tatuaram, né? Uhum. Que não tinha ninguém, não tinha família, não tinha. Eu nunca me senti constrangido em fazer videochamada Certo. antes de levar o paciente para intubação. Eu fazia às vezes do meu celular para o familiar para Sim. conversar com o paciente, vê-lo, né? Porque era muito triste que o paciente vinha a óbito e nós tínhamos que selar o paciente em um saco estéreo, Uhum. né? Sim, Para que não houvesse contaminação do Covid, né? Então, isso era muito ruim, né? sim. Culturalmente, nós temos o velório, enfim, nessa pandemia não tinha isso. Então, eu nunca me senti constrangido em fazer videochamada com o paciente, em depois entrar em contato com a família e dar respaldo fora do Sim, horário, porque há médicos que isso pesa também, né? Na sim. hora de intubação, Uhum. pode acontecer alguma coisa, nunca me constrangi com isso. Então, Então, eu sempre fiz questão. E tem paciente que não tinha ninguém, né? Então, sim, eu me posicionei ao lado do paciente, né? Eu sempre tive na minha cabeça que todos nós, independente se nós gostamos da pessoa ou não, se nós concordamos com ela, todos somos a pessoa mais especial na vida de alguém. sim, E então, esses pacientes também me ensinaram, porque naquele momento eles foram na minha vida. com certeza.